Graça e paz neste bendito domingo em que Deus conserva a nossa vida. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Seleção e comentário de textos bíblicos, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, se você é o Messias, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou.
Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meu amado, minha amada, no versículo 53, Jesus diz para Pedro, que havia pegado a espada e decepado a orelha de um dos que vieram para prender Jesus. Jesus disse a Pedro: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Jesus, o Filho de Deus, se pedisse a Deus, Deus mandaria 12 legiões de anjos, muitos milhares de anjos. E só um anjo é extremamente poderoso. Certa vez um exército cercou Jerusalém. Era um exército de 380 mil homens, se não me falha a memória, um exército enorme. E aí Deus mandou um anjo, e naquela noite todos esses soldados inimigos foram mortos por um anjo, pois Deus colocaria à disposição de Jesus 12 legiões de anjos. Mas Jesus veio para cumprir as Escrituras, os que os profetas disseram. Ele é o Messias, o enviado de Deus, para ser o Salvador da humanidade, o Salvador de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltem para Ele. O sangue que Ele derramou na cruz, o justo morrendo pelo pecador, eu e você e toda a humanidade, este sangue nos purifica de todo o pecado e nos traz o perdão para com Deus, reata a nossa relação para com Deus e nos torna filhos de Deus. Louvado seja o seu nome. Neste capítulo nós vemos o começo do sofrimento de Jesus. Foi preso por eles, passaram a esburrá-lo, a esbofeteá-lo, a cuspir na sua cara, a escarrar no seu rosto, a empurrá-lo, a maltratá-lo. Ele sofreu terrivelmente no seu corpo e morreu por amor a você e por amor a mim. Obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Jesus bendito, muito obrigado. Espírito Santo, santifica-nos para que possamos honrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E toca nos corações da humanidade, daqueles que vão aceitar a Jesus como seu Salvador. Apressa a conversão, ó Pai, daqueles que ainda faltam para que Jesus possa voltar para nos buscar, para arrebatar a sua igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem uma igreja perfeita. Que nós, você e eu, que o povo de Deus, os filhos de Deus, possamos estar em santidade para sermos arrebatados com Jesus. É maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de amor. Louvado e engrandecido seja o seu nome.